Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer uma análise aqui da participação do Renato Traizoitão no podcast Paradigma, e ele vai, então, defender a sua tese de que o Brasil está num cenário de juros negativos e que esse cenário não compensa ser honesto, certo? É um cenário onde ser desonesto é o que vale a pena, onde você deve vender o seu dinheiro e comprar bitcoins e assim por diante. Então é uma tese importante, né, do Renato, é uma questão relevante, e eu quero analisar um pouco da forma como ele fundamenta essa tese aqui no vídeo de hoje. A gente vai fazer uma análise lógica desse argumento. Se você gosta desses vídeos de análise, eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo. E agora vamos ao vídeo para começar a nossa análise. E quando é que foi que tu viu a luz no fim do túnel no sentido de entender o valor moral do Bitcoin? Porque não foi do nada. 2012, 2013, 2014, quando eu estive na Europa, eu estive no Banco Central Europeu, conheci pessoas que tinham altos cargos lá, e eu entendia a psicopatia tanto das pessoas dentro da carreira acadêmica, quanto nesse mundo de Banco Central. Quer dizer que do dívida exponencial não tinha problema nenhum, déficit exponencial não tinha problema nenhum, não existia nenhum colapso societal, nenhum colapso fecundidade na Europa, enquanto eu só batia a baba com 100% dos guris islâmicos, não é isso? Quando eu entrava, o hospital que Ayrton Senna morreu, o hospital lá em Bolonha, não viam nenhum cristão, só tinha muçulmano lá, não é isso? Era 100% islâmico, aí guri com uma zorra, e os caras dizendo que não tinha problema nenhum. Eu digo, rapaz, esse cara tem alguma coisa errada, não é isso ou não? O cara dizendo que não tinha problema nenhum, quantitative easing, os caras fazem tabelamento de preço. E o bicho, a minha infância foi com o Sarney, eu sei o que acontece quando faz tabelamento de preço, não é isso ou não? Hein? E o cara fazendo tabelamento do preço mais relevante da sociedade, que é o juro, através de geração infinita de dinheiro pra sair comprando os ativos a culhão. Porra, quando você entra num nível desse de comprar coisa a culhão, você vai comprar o do quem? O cara que é amigo do governo, que vai querer se beneficiar, né? Ele vai comprar ações e títulos da empresa do cara que tá fazendo uma posição real, hein? Acabou. Então acabou. O sistema financeiro todo foi fraudado. Então eu entendi isso, entrei numa depressão fodida, pensei em me matar, inclusive, dizendo, pô, se é juro negativo, não vale a pena ser honesto. Eu posso poupar o quanto for, que eu vou ter menos do que eu poupei no final, não é isso? Elabora mais esse raciocínio. Por que num sistema de juro negativo não vale a pena ser honesto? O juro real negativo é quando a inflação real, que é o aumento da base monetária, ela é maior do que a remuneração líquida descontada de riscos e custo de transação. Bom, nessa parte aqui ele vai começar a argumentar do porquê ele acredita que nós estamos num cenário de juros negativos. Depois a gente vai analisar esse argumento. Mas antes vamos tentar entender precisamente o que são os juros negativos, certo? E para isso eu vou trazer alguns cenários hipotéticos para você imaginar comigo. Vou imaginar aqui alguns cenários. Primeiro cenário. Vamos supor que você guarda todo o seu dinheiro, não na poupança ou em qualquer lugar que tenha algum rendimento. Você guarda num lugar em que ele simplesmente não valoriza, ele não rende, nem mensalmente, nem anualmente, ele simplesmente permanece igual antes. E vamos supor nesse cenário que não existe inflação, vamos desconsiderar a inflação. Nesse cenário, é óbvio, né, você vai manter o seu dinheiro. Hoje e amanhã, o seu dinheiro vai valer a mesma coisa. Num segundo cenário, você investe o seu dinheiro, em vez de simplesmente deixar ele guardado, e não existe inflação também. Nesse cenário, se você está investindo, ele está rendendo 6% ao ano, 1% ao ano que seja, 2% ao ano, tanto faz, você vai necessariamente, no futuro, ter um saldo maior do que no presente. Terceiro cenário é onde você guarda o seu dinheiro, não investe, e existe inflação. Nesse cenário, o seu dinheiro, cada dia que passa, ele está valendo menos. Portanto, hoje, o seu dinheiro vale mais do que amanhã. Você está perdendo dinheiro ao longo do tempo. Quarto cenário, você investe o seu dinheiro, mas ainda assim existe inflação. Nesse caso, o que vai determinar se você vai ter lucro ou não, ou se vai ficar elas por elas, vai depender de se o seu investimento, se o seu rendimento, certo, ele é maior do que a inflação. Se você desconsiderar a inflação do seu rendimento, você vai avaliar se tem um saldo positivo ou negativo. Agora, num quinto cenário, que é o cenário de juros negativo, não importa se você está investindo dinheiro ou se você está guardando. Independentemente, nesse cenário da inflação oficial, que é declarada pelo governo, a inflação real, ela supera, certo, a renda básica de juros. Ou seja, se você investir o seu dinheiro, ou se você emprestar o seu dinheiro para o governo, por exemplo, no Tesouro Selic, para você lucrar um pouco com o passar do tempo. Nesse cenário, o seu dinheiro, com a inflação, no passar do tempo ele vai valer menos, por mais que pareça que ele está valendo mais, porque ele está rendendo. Por quê? Porque a inflação está aumentando. No caso do Renato Traizoitão, ele defende que a inflação atual do Brasil é cerca de 15% a 23%. Atualmente, desceu recentemente a taxa básica de juros, a taxa Selic, para 10,75% ao ano, se eu não me engano. Ou seja, se você emprestar o seu
seu dinheiro para o governo e você render 10,75% ao ano do seu patrimônio todo ano, ainda assim você vai estar sendo no prejuízo. Por quê? Porque o dinheiro está inflacionando de 15% a 23% ao ano. Então você está, na verdade, lutando para não perder dinheiro e não para ganhar. E a verdade é que é uma ínfima minoria, certo? Que consegue ter um investimento que supera os 15% ou 20% ao ano de lucro. Então a imensa maioria das pessoas que está investindo só para perder menos dinheiro, para diminuir o prejuízo, ou então para ficar elas por elas, para equilibrar, para pelo menos manter o mesmo nível de patrimônio com o passar do tempo. É por isso que ele faz essa afirmação de que em um cenário de juros negativo não vale a pena ser honesto, porque todo o seu suor, né, todo o seu trabalho, todo o seu esforço está indo pro lixo, né, tá indo por água abaixo, porque com o tempo você está perdendo dinheiro. Basicamente é isso. Transação. Quanto é a inflação real no Brasil? É o vagabundo lá, o otário que assiste Globo vai achar que é 5, 6%, né? Na verdade é mais de 15%, né? Que o aumento da base monetária. E se você for corrigir tem pessoas que discutem se tem que ou não corrigir, não apenas pela base, mas também pelo número de riquezas que é distribuída essa base. E o Brasil hoje tem 50% menos riqueza do que tinha em 2011. Então, em vez de 15%, tinha que ser 23%, não é isso? Você está tendo 23% líquido de risco e de negócio em real? Não tem. Esse produto não existe, então não existe investimento. A renda fixa é a perda fixa e a renda variável é a perda variável, não é isso? Fala que não existe investimento, né? Se não tivesse esse rendimento de pelo menos 15% a 23% ao ano, isso não é um investimento, é só, né, um controle de danos, por assim dizer. Ele faz um argumento aí, basicamente, para fundamentar a ideia de que a gente está num cenário de juros negativo. Eu dei uma formalizada, baseada no que ele diz nesse corte, e no que ele disse em outros cortes também com relação ao juros negativo, por que a gente está num cenário de juros negativo. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer essa análise. Bom, tenho aqui formalizado o que me parece ser o raciocínio geral do 38, que ele apresenta nos seus podcasts, para sustentar que nós estamos num cenário de juros negativo. Ele apresenta também nesse podcast. Eu fiz uma formalização aqui mais ou menos do que me parece ser o raciocínio dele. Primeira proposição: a inflação é o aumento dos preços. Isso aqui é uma premissa básica, uma definição, tá, de inflação, então não tem muito o que discutir essa premissa, uma premissa inconteste. Segunda proposição: o aumento da base monetária causa o aumento dos preços. Essa aqui já é uma premissa um pouco mais polêmica, né? Você tem economistas que vão discutir essa questão, vão discordar, você tem diferentes posições com relação a isso na economia, mas parece ser uma premissa bastante razoável. E de 1 e de 2, por substituição de identidade, né? Então, você identificou na primeira premissa a inflação com aumento de preços, que diz que as duas coisas são a mesma coisa, sujeito e predicado são equivalentes, né? Relação de identidade. Você pode concluir com 3 que o aumento da base monetária causa a inflação. Veja que aqui você basicamente repete a segunda premissa, né? Você só substitui o predicado aumento dos preços, que é o predicado também da primeira proposição, por inflação, que foi identificado anteriormente com o aumento dos preços. Então você troca aqui aumento dos preços por inflação e tem a conclusão. Essa parte aqui é um raciocínio perfeitamente válido. O aumento da base monetária causa a inflação. Primeira conclusão do argumento. Quarta proposição: se a inflação é maior do que a remuneração líquida, então há juros negativos. Isso aqui também parece ser uma premissa que é basicamente uma verdade a priori, né? Se você observar o conceito, a definição de inflação e a definição de remuneração líquida, parece que de fato, né, se a inflação é maior do que ela, então há juros negativos. Aí tem questão de considerar o que você considera a remuneração líquida, né? Tem variáveis com relação a isso, mas de forma geral uma premissa bastante aceitável. Trata-se aqui de uma proposição condicional, tá? Então você tem aqui um antecedente e tem um consequente, e com as proposições condicionais funciona assim. Se você provar que a antecedente é verdadeira, provar, por exemplo, que a inflação é maior do que a remuneração líquida, você pode concluir pela consequente, pode concluir que há juros negativos. E aí que vem então a quinta proposição: o aumento da base monetária é maior do que a remuneração líquida. Ou seja, no nosso cenário, o aumento da base monetária é maior do que a remuneração líquida. Essa é uma premissa. Só que como nós vimos antes que o aumento da base monetária causa a inflação, foi a nossa conclusão aqui da terceira proposição, do primeiro argumento, da primeira inferência, a gente conclui por 6 de que há juros negativos, né? Por quê? Porque no antecedente a gente diz que se a inflação for maior do que a remuneração líquida, então há juros negativos. Como o aumento da base monetária é maior do que a remuneração líquida, e o aumento da base monetária causa a inflação, se conclui aqui, quase que por um modus ponens, que há juros negativos. Seria uma conclusão que vem então de 3, de 4 e de 5. Pergunta: essa inferência é válida? Ela é logicamente, dedutivamente válida? E a resposta é não. Por quê? Tá? Por que essa inferência não é válida? Se a gente dissesse na proposição 3 que o aumento da base monetária é igual à inflação, por substituição de identidade, a gente poderia dizer que, sendo o aumento da base monetária maior do que a remuneração líquida, consequentemente, então, a inflação é maior do que a remuneração líquida. E assim sendo, nós teríamos exatamente a antecedente da proposição condicional 4. Por conseguinte, nós poderíamos inferir
né, a consequente, que é a juros negativos. Mas não é o caso. Não foi dito que aumento da base monetária é a mesma coisa que inflação, é idêntico à inflação. Foi dito que o aumento da base monetária causa a inflação. Isso é diferente de identificar as duas coisas. E se há uma relação de causalidade aí presente, a gente já não pode substituir uma coisa por outra arbitrariamente. Trocar aqui inflação por aumento da base monetária, tratar essa antecedente aqui, que está entre parênteses, como se fosse equivalente a isso aqui, porque não é equivalente. São coisas sutilmente diferentes, não são a mesma coisa. Qual que é a grande questão aqui? A relação causal, ela é uma relação, né, que, ok, mesmo que você admita que o aumento da base monetária cause o aumento dos preços, portanto causa a inflação, isso não significa que existe uma simultaneidade entre causa e efeito. Ou seja, que se aumentar a base monetária hoje, já hoje a inflação vai acontecer. Já hoje os preços vão aumentar. E se não é já hoje que a inflação aumenta, que os preços aumentam, a inflação real aumenta, certo? Consequentemente, não é já hoje que há juros negativos, porque o juros negativo depende precisamente desse aumento dos preços, dessa inflação que está acima da renda básica de juros. Consequentemente, essa passagem de 3, de 4 e de 5 para 6 a juros negativos é uma passagem falaciosa. É um argumento que não procede, é uma inferência que é inválida. Note que eu não estou dizendo aqui que com o tempo não vai acontecer, tendo as premissas todas verdadeiras, não aconteceria da inflação ser maior do que a remuneração líquida. Não estou dizendo isso. Estou dizendo aqui, isso não acontece necessariamente de forma imediata. Pelo menos essas premissas não nos dão razões suficientes para concluir que isso acontece de forma imediata. Se nós crêssemos que acontece de forma imediata, a gente precisaria ter uma outra premissa que sinaliza precisamente esse fato. Não existe, então a gente não pode assumir simplesmente. E de fato, se existe um espaçamento temporal entre o aumento da base monetária e a inflação, e você está entre esses dois acontecimentos, ou seja, já foi aumentada a base monetária, ou seja, já foi o dinheiro, mais dinheiro já foi impresso, e a inflação ainda não aumentou, você não tem a obrigação, por exemplo, de tirar o seu dinheiro agora dos reais e comprar criptomoeda imediatamente, porque a inflação ainda não aconteceu, certo? Você não está perdendo dinheiro ainda. Você pode perder no futuro, você vai perder no futuro nesse cenário, mas a inflação ainda não aconteceu, o aumento dos preços ainda não aconteceu. Então, nesse meio tempo, você ainda não está perdendo dinheiro, embora você tenda a perder o dinheiro com o tempo. Isso não é uma coisa que o Renato 38 não sabe, né? Ele sabe muito bem que a percepção da inflação é diferente nas diferentes camadas da sociedade. E essa é uma informação relevante, ela pode parecer assim um mínimo detalhe, mas é uma coisa importante. Porque se você entende que imediatamente, quando você ganha o seu salário, quando ele cai na sua conta, você já está perdendo dinheiro, né? Você já está numa situação em que o seu dinheiro é mais inflacionado do que a renda básica de juros, do que os rendimentos das suas ações, etc. Você tem um bom motivo para querer imediatamente comprar Bitcoin, imediatamente tirar o seu dinheiro da moeda do seu país. Você tem bons motivos para sair logo da sua moeda local. Quando a gente considera essa sutileza temporal, a gente percebe que não necessariamente você precisa fazer isso de forma imediata. Então você abre espaço para um planejamento financeiro que considera, né, mais variáveis, mais informações. É claro que nesse cenário a gente está assim, numa situação que é um jogo de risco. A correção ela pode acontecer a qualquer momento, você pode se ferrar por conta disso. Você poderia até criar aqui um argumento paralelo que tenta mostrar que o mais prudente é você tirar o seu dinheiro quanto antes, porque você não sabe quando que a correção vai acontecer, etc. Mas fato é que esse argumento aqui isolado não serve para chegar a essa conclusão. Então não existe investimento. A renda fixa é a perda fixa e a renda variável é a perda variável, não é isso? Vou fazer um interlúdio só para garantir que as minhas tias e avós entendam aqui, tá? O Renatão tá falando que num mundo em que, num país, no nosso caso, em que se imprime dinheiro mais rápido, numa velocidade, pensa em percentual por ano, em que se imprime dinheiro mais rápido do que você consegue ter de retorno emprestando dinheiro para o governo, por exemplo, que é a taxa básica de juros, isso significa que você não está tendo um retorno real positivo, você está tendo um retorno real negativo, porque a sua riqueza, medida em unidades da base monetária, né, está sendo diluída. A galera está imprimindo mais rápido do que está te remunerando. Então, nesse cenário, você não está investindo de fato quando você está emprestando dinheiro para o governo ou investindo em qualquer instrumento que te pague a taxa básica de juros. Você só está perdendo dinheiro um pouquinho mais devagar. E é por isso que o Renatão fala que não existe renda fixa, mas sim perda fixa, e também não existe renda variável, mas sim perda variável, porque a diferença entre a inflação oficial e a inflação real é maior do que você pode imaginar, e na verdade você teria que estar ganhando muito mais para superar o ritmo da inflação. De onde que vem essa diferença entre a inflação oficial e a inflação real, Renatão? Tenta explicar isso pra galera. Se você compra um título do governo que te paga 10% ao ano, e a inflação nominal é 5%. Aqui eles dizem que é os índices mentirosos, mas a inflação real é 20%. Na verdade, você perdeu 10%. A questão é que você perdeu 10% se a economia do país estivesse igual. A economia do país tem muito mais gente da minha idade do que da sua. Tem mais gente com 40 anos nesse país do que com 14.
Tem mais gente com 40 anos do que com 4, não é isso? A população envelhecendo exponencial, a tendência desse país crescer ou decrescer. Decrescer. Você que tá me ouvindo aí, você acha que você vai aposentar? Você vai receber INSS? Daqui a 20, 30 anos vai ter mais gente aposentada do que trabalhador produtivo. Isso se considerar que vai manter os níveis de formalidade, que a tendência é cair, não é isso? Acabou. Ninguém vai aposentar, não é isso? A aposentadoria por capitalização é mentira, porque não rende nada. Ele rende menos que o aumento da base, que é a inflação real. E a aposentadoria do governo, que é de partição, né? Que é depende de solidariedade intergeracional, pior ainda, não é isso? Que é por causa do colapso demográfico. Vai ter solução? As mulheres vão voltar a ter 4, 5 filhos? Eu acredito que sim, mas... Só se a gente tirar... a gente tem que tirar a televisão da casa de todo mundo. Não, nada. As pessoas... Vai voltar o DOT. Eu acredito que vai voltar o DOT e a maioria dos casamentos vai ser com DOT na próxima década no mundo. Elabore. Primeiro, Fale a maioria... mais a respeito. Aqui a gente já tá mudando de assunto, né? Mas eu gostaria de ressaltar também um outro argumento, né, que o Renato 381 utiliza para sustentar que o governo, né, com essa política de juros negativos, ele tá basicamente incentivando as pessoas a terem uma alta preferência temporal. Ele apresenta isso num outro podcast. Eu acho que eu gravei um react desse podcast, eu acho que ele saiu antes desse vídeo, que é a participação dele lá no Petri, em que ele fala do experimento do marshmallow, tá? Então, o que é preferência temporal, primeiro de tudo? Preferência temporal é um conceito que diz respeito ao fato de que as pessoas tendem a preferir uma coisa agora, né, um bem agora, do que no futuro. Esse experimento do marshmallow, basicamente o que ele tenta provar é que as pessoas que têm uma alta preferência temporal, ou seja, as pessoas que tendem a preferir mais ainda os bens no presente do que no futuro, estão relacionadas de alguma forma com as pessoas que vão ter um menor êxito na vida, que vão ter uma vida pior, vão ter, sei lá, vão cometer crimes, vão ter uma vida imoral. Então existe uma pesquisa lá que foi feita no experimento de marshmallow. O pesquisador dava marshmallow pra criança. E ela sabia que se ela não comesse esse marshmallow imediatamente, esperasse, sei lá, 15 minutos, ela poderia comer 2 marshmallows. O resultado foi que as crianças que decidiram comer só um marshmallow em vez de esperar 15 minutos para ter os 2, no futuro, a maioria delas se envolveu com crimes, teve uma vida moralmente questionável, certo? Então, ali foi provado, né, de certa forma, foi um argumento estatístico utilizado para mostrar uma certa correlação entre a alta preferência temporal e esse baixo êxito de vida. Agora, se a gente está num cenário de juros negativo, num cenário onde o seu dinheiro vale mais hoje do que amanhã, você está num cenário onde o governo está te incentivando a ter uma alta preferência temporal. Por quê? Porque hoje o seu dinheiro consegue comprar 5 marshmallows e amanhã o seu dinheiro consegue comprar somente 3. Então é melhor você comprar hoje do que comprar amanhã. Só que se a alta preferência temporal está relacionada com a imoralidade de alguma forma, então, em algum sentido pelo menos remoto, o governo está te incentivando a se degradar moralmente, certo? Um incentivo econômico para que você se degrade moralmente. E esse é um outro argumento, então, que o Renato 381 ele costuma utilizar para sustentar, né, com relação à maldade que o governo produz, né, o Estado produz aos seus cidadãos. Mas enfim, esse foi basicamente o vídeo, tá? Eu queria trazer uma análise dessas teses e desses argumentos que o Renato 381 tem apresentado nos podcasts. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostariam de ver mais análises de outros argumentos, de outras teses que ele traz, eu peço que vocês deixem nos comentários. Se quiser sugerir outro vídeo para analisar, pode recomendar aqui embaixo também. Não se esqueça de conferir nossa escola de introdução à lógica tradicional, são os prolegômenos da Academia de Lógica. O link vai estar aqui na descrição. Se você quiser apoiar o canal doando bitcoins pra gente, a chave também está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo.